Oi, crianças! Tudo bom com vocês? Bom, ainda não podemos nos ver pessoalmente, mas temos o YouTube para estarmos conversando e para vocês estarem aprendendo um pouquinho mais das nossas lições. Não esquece de dar o like, inscrever no canal e fazer um comentário se vocês gostaram ou não da aula de hoje. Eu sou a professora Priscila, dou aula na Igreja Presbiteriana do Estoril, junto com a professora Aldinete e com a professora Lídia. Na aula de hoje, nós vamos continuar aprendendo sobre umas aulas que nós tivemos com a professora Lídia e com a professora Aldinete. Mas antes de começar a aula, nós vamos orar para pedir para Deus abençoar a nossa aula e que vocês possam aprender com a professora que está contando a palavra de Deus, que está na Bíblia. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigada por mais um dia, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada criança. Esteja, Senhor, com as nossas vidas, fortaleça e que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Esteja fazendo com que essa doença vá embora e que logo nós possamos estar na Tua casa para Te louvar e engrandecer. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. Essa é a nossa oração em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, a aula de hoje é uma continuação da aula passada. Vocês lembram das aulas passadas? Nós estávamos aprendendo de José. Então, vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. José, esse é o pai de José, Jacó. Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e com José 12 filhos. Mas ele tinha um carinho especial por José. Ele tinha um amor especial porque José era o filho da mulher que ele mais amava. Uma mulher que ele amava muito. Então, o que ele fez? Ele deu uma túnica, que é uma capa, ó. Uma túnica bem colorida para José. E os irmãos dele não gostaram, ficaram tudo bravo. Aí os irmãos deles tiveram uma ideia. Os irmãos dele falaram assim: nós vamos jogar ele em um poço. Mas alguns irmãos não queriam matar ele. Então, eles decidiram jogar primeiro no poço, tiraram a túnica dele, falaram: tira essa túnica aí, e jogaram ele dentro do poço. Nisso, eles pegaram a túnica e sujaram ela todinha de sangue. Aí eles tiveram uma ideia de vender a túnica, de vender José para uns egípcios que estavam passando como escravo. Ai, que triste, né? Então, José foi vendido como escravo. Eles chegaram com a túnica toda suja de sangue até o papai deles e falou assim: pai, José morreu. O pai ficou muito triste, choraram muito, porque ele amava muito José e ele acreditou. Eles mataram um animal e o sujaram de sangue. Então, ele acreditou que ele tinha morrido. Mas José não tinha morrido, tinha sido vendido. Quando ele foi vendido, ele acabou uma pessoa ficou com raiva dele e decidiu prender ele. E como ele era escravo, ele não tinha muito como argumentar. Então, ele acabou sendo preso. Aí, quando ele estava preso, ele tinha um dom muito importante, que é o dom de sonhar, de revelar sonhos. As pessoas sonham e contavam um sonho para ele. E ele explicava o que ia acontecer. Uma dessas pessoas que contaram o sonho para ele explicou que ela ia sair da cadeia, ia voltar a trabalhar com o faraó, que era o rei daquela época. Aí, e isso aconteceu mesmo. Aí ele falou assim para a pessoa, falou: ó,
quando você for lá para Faraó, não esquece de falar de mim. Aí ele foi todo feliz embora, quando ele descobriu. Nisso, Faraó, ó, o rei, a coroa dele, Faraó tinha tido um sonho. Ele teve um sonho e ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele queria saber o que aquele sonho significava. Aí ele pegou, o copeiro falou: olha, eu conheci um homem na prisão que revela sonhos, ele interpreta o que a pessoa fala. Aí o rei ficou impressionado, ele falou: ninguém tá conseguindo interpretar o meu sonho, já chamei um monte de gente, então chama esse homem. Como que é o nome dele? É José. Aí chegou José. Aí ele contou a história. Quando ele contou a história para José, José explicou para ele, falou: olha, você vai ter 7 anos de muita fartura, ó. Muitas coisas, arroz, feijão, trigo para fazer pão, muita fartura mesmo. Mas depois desses 7 anos de fartura, você vai ter 7 anos que não vai ter nada para comer. Aí o faraó falou: nossa, e o que eu tenho que fazer, José? Aí José falou assim: olha, o certo é você pegar esses 7 anos de fartura e ajuntar as coisas, as plantações, as hortas, pegar tudo que você puder juntar nesse período de fartura, para quando vir a fome, a gente ter comida guardada. Então, guardar comida. O rei ficou muito feliz, muito feliz. Por quê? Porque ninguém sabia interpretar o sonho dele. Aí, e como José também foi muito inteligente, o rei decidiu dar um cargo para ele de governador. Então, José virou governador do Egito. Ai, que legal, né, crianças? Olha, a pessoa quase morreu, virou escravo, foi preso, prisioneiro, e agora ele era governador. Essa história, quem contou foram as professoras. Agora a gente vai vir para a parte da aula de hoje. Um dia, ele estava lá no castelo, governando. De repente, aparecem umas pessoas que ficaram sabendo que no Egito ninguém estava passando fome e foram pedir comida. Mas quando José viu eles, ele reparou que eram os irmãos dele. Ele falou: ó, sai todo mundo. E os irmãos não reconheceram, mas ele reconheceu. Aí ele pediu pros irmãos sair. Aí ele chorou, porque ele lembrou de tudo que aconteceu, né? Ele chorou muito. Aí quando ele se recuperou, ele mandou chamar eles de volta. Aí quando eles chegaram, aí José perguntou do pai, perguntou do irmão Benjamim, que ele amava muito, e foi e se revelou, tirou a coroa e falou assim: olha, eu sou José, irmão de vocês. Eles ficaram em choque, eles ficaram assustados, porque ele era muito poderoso e também porque eles tinham feito uma coisa muito ruim. Aí eles pegaram e choraram também, se sentiram arrependidos do que tinham feito. E José, sabe o que José fez? Ele podia ter mandado prender todos eles, porque ele tinha poder. Ele podia ter castigado, feito um monte de coisas erradas com eles. Mas ele fez? Sabe o que ele fez? Ele perdoou os irmãos. Ele ficou muito feliz em vê-los. E ele perdoou. Quando ele perdoou os irmãos dele, eles se abraçaram. Eles ficaram muito felizes. E ele pediu: gente, vai lá, chama meu pai, chama minha mãe, eu preciso ver eles. Aí eles correram, foram lá, levaram comida para eles comerem, porque eles estavam passando muita fome. E chamaram o pai dele. Quando o pai dele viu José,
Nossa, olha, José estava muito emocionado. Quando o pai dele viu, eles se abraçaram, ele ficou numa felicidade enorme. Porque pensa, o filho que ele amava de paixão tinha morrido. E não tinha morrido, estava vivo. Aí ele ficou muito feliz. E todos ficaram muito felizes, muito felizes. Eles pediram desculpa para José, porque eles tinham feito coisas muito ruins com José. E ficaram todos felizes e vivendo felizes, morando no Egito. Então, essa é a história de hoje, é de José. Eu vou ler uma parte da história aqui, que tá na Bíblia, tá, gente? E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conversão da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome, terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavouras e nem colheitas. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida, por grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então ele explicou para os irmãos dele: olha, vocês acham que vocês me venderam para os escravos e que por causa de vocês eu tô aqui. Mas não, foi Deus. Foi Deus quem fez vocês fazerem aquilo, aquelas maldades. Foi Deus que fez eu vir para o Egito como escravo, ser prisioneiro e depois revelar o sonho do Faraó. E por conta dessa revelação, nós não estamos passando fome, porque Deus me usou para responder o sonho de Faraó e orientar ele a fazer as coisas direitinho e para que não passassem fome. Já tem 2 anos que não tem comida nas lavouras, que é nas plantações, mas nós, por conta do sonho e por conta de Deus, principalmente, guardamos e temos comida. Já se passaram 2, ainda faltam 5. Mas Deus está nos abençoando. Olha, né, gente? Como Deus é maravilhoso, né? Às vezes, a gente passa por algumas dificuldades, como José passou por umas dificuldades bem fortes. Foi até preso. A gente, às vezes, fica doente, passa por um monte de dificuldades. Mas tudo tem um propósito nas nossas vidas. E é tudo vontade de Deus. E às vezes é pra gente aprender e ter alguma lição disso. Como José, que virou governador, um cargo super importante, e que por conta dele o Egito não passou fome, e os dele, os irmãos, o pai, não iriam passar fome, porque Deus abençoou e Deus fez ele falar com o Faraó. Do mesmo jeito ele faz conosco. Às vezes ele traz a dificuldade e faz com que a gente fique mais perto de Deus e mais feliz de louvar e engrandecer a Deus. Nas dificuldades, nós nos firmamos mais na Bíblia. Esse é o que nós devemos fazer. Sempre quando a gente está triste, quando tem muito problema, a gente ora. E Deus ouve as nossas orações. E nós temos que fazer que nem José, perdoar as pessoas.
Porque Deus mandou seu filho Jesus para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Então, se Deus mandou Jesus e Jesus veio e perdoar os nossos pecados, por que nós não podemos perdoar o nosso amigo, o nosso irmão, os nossos pais? Por quê? Nós temos que perdoar. A nossa vida não pode ser de ficar brigando com as pessoas e de mal. Nós não podemos ficar de mal. Vocês viram tudo que os irmãos dele fizeram? Ele poderia muito bem ficar de mal, mandar prender eles. Mas o que ele fez? Ele perdoou. Como também Jesus perdoou os nossos pecados e morreu por nós. Agora, vamos encerrar a nossa aula de hoje orando, agradecendo a Deus. Eu quero que vocês orem em casa também. Vocês estão orando nas refeições e para dormir? Espero que estejam, porque a oração é muito importante. E nós temos que agradecer a Deus por ter mandado seu filho morrer pelos nossos pecados. Nós temos que agradecer pelo alimento, que você viu? Ele não deixou faltar alimento. Às vezes o papai e a mamãe ficam desempregados, mas Deus não deixa passar fome. Deus cuida da gente o tempo todo. Deus cuida de nós. Então, do mesmo jeito que ele cuidou do povo do Egito, através de José, ele também cuida de nós. Ele manda pessoas maravilhosas que vêm ajudar. Ele manda emprego. Ele cuida muito de nós. E nós temos que agradecer. Agradecer pela roupa, pela comida e por tudo de bom, pela saúde. Nós estamos num tempo que tem muito problema com saúde. Tem muita gente doente. Então, nós temos que agradecer pela saúde que nós temos. Vamos agradecer a Deus? Lembrando, olhos fechados, pensamento em Deus. E no final, amém. Vamos orar? Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelas crianças que estão assistindo essa aula. Obrigada pela comida, pela roupa, por tudo que Tu nos fizeste, Senhor. Obrigada por nos abençoar o tempo todo. Senhor, esteja nos ajudando a ser pessoas melhores, que possamos, Senhor, perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, como Tu mandaste seu Filho morrer para perdoar os nossos pecados. Senhor, continue, Senhor, nos abençoando, fortalecendo, perdoando os nossos pecados e aumentando a nossa fé em Ti. Isso é que nós oramos e muito Te agradecemos. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe a semana de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos e até mais.